A experiência histórica revela que o discurso antagônico não requer repressão, mas tolerância. Se não fosse pela óbvia razão de que, despida de certo grau de tolerância, a convivência se tornaria socialmente insuportável, justificar-se-ia tal padrão de conduta pela sempre possível hipótese de que a verdade não esteja do lado da maioria. Perceba-se nessa linha de perspectiva um candidato ao partido político que inclua em sua plataforma o programa de governo a descriminalização de uma conduta delituosa e está a fazer apologia ao crime? No mesmo tom, seria ilegal, são perguntas retóricas, uma manifestação pública tendente a regimentar apoio à apresentação de um anteprojeto de lei de iniciativa popular com o objetivo de propor a descriminalização de determinada conduta e a publicação de uma obra literária individual ou coletiva difundindo a mesma opinião. A propósito, a sustentação teórica do reducionismo penal, que em termos radicais designa-se abolicionismo, é prática criminosa? Digo eu, senhor presidente, essas reflexões do IBCCRIM, feitas em sua legítima condição de amicus curiae, põem em evidência a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito, estimulando a análise da proteção das minorias na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional. Na realidade, senhor presidente, esse tema acha-se intimamente associado ao presente debate constitucional, pois concerne ao relevantíssimo papel que ao Supremo Tribunal Federal incumbe desempenhar no plano da jurisdição das liberdades, ou de órgão investido do poder e da responsabilidade institucional de proteger as minorias contra eventuais excessos da maioria ou até mesmo contra abusos perpetrados pelo próprio aparelho de Estado. Tal situação culmina por gerar um quadro de submissão de grupos minoritários à vontade hegemônica da maioria, o que compromete gravemente, por reduzi-lo, o próprio coeficiente de legitimidade democrática das instituições do Estado, pois ninguém o ignora, o regime democrático não tolera nem admite a opressão da minoria por grupos majoritários. Cabe enfatizar, presentes tais razões, que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho da jurisdição constitucional, tem proferido muitas vezes decisões de caráter nitidamente contramajoritário, em clara demonstração de que os julgamentos desta Corte Suprema, quando assim proferidos, objetivam preservar, em gesto de fiel execução dos mandamentos constitucionais, a intangibilidade de direitos, de interesses e de valores que identificam os grupos minoritários, expostos a situações de vulnerabilidade política, jurídica, econômica ou social, e que, por efeito de tal condição, tornam-se objeto de intolerância, de perseguição, de discriminação, de injusta exclusão, de repressão e de abuso contra os seus direitos. Na realidade, o tema da preservação e do reconhecimento dos direitos das minorias deve compor o tema da preservação e do reconhecimento dos direitos das minorias deve compor, por tratar-se de questão impregnada do mais alto relevo, a agenda desta Corte Suprema, incumbida, por efeito de sua destinação institucional, de velar pela supremacia da Constituição e de zelar pelo respeito aos direitos, inclusive de grupos minoritários, que encontram fundamento legitimador no próprio Estatuto Constitucional. Eu, em seguida, menciono alguns desses precedentes, senhor presidente, e reproduzo aqui um trecho lapidar do saudoso professor Geraldo Ataliba, em precioso trabalho que cuidou do tema Judiciário e Minorias. E também faço, já à página 28, algumas referências ao magistério do saudoso professor Pinto Ferreira,
quando observa que a essência democrática de qualquer regime de governo apoia-se na existência de uma imprescindível harmonia entre o princípio majoritário e os direitos dos grupos minoritários. O fato, senhor presidente, é que grupos majoritários não podem submeter à hegemonia de sua vontade a eficácia de direitos fundamentais que se revestem de nítido caráter contramajoritário, especialmente se analisado esse tema na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional. E aqui, senhor presidente, eu desenvolvo nesse tópico que pus em destaque esse tema e saliento que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, aos princípios superiores consagrados pela Constituição da República, cujo texto confere aos direitos fundamentais um nítido caráter contramajoritário. É evidente que o princípio majoritário desempenha importante papel no processo decisório que se desenvolve no âmbito das instâncias governamentais, mas o princípio majoritário não pode, na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional, não pode legitimar a supressão, não pode legitimar a frustração, não pode legitimar a aniquilação de direitos fundamentais, como o livre exercício do direito de reunião e da liberdade de expressão e também o do direito de petição, sob pena de descaracterização da própria essência que qualifica o Estado democrático direito. Isso significa, portanto, senhor presidente, numa perspectiva pluralística, em tudo compatível com os fundamentos estruturantes da própria ordem democrática, que se impõe à organização de um sistema de efetiva proteção, especialmente no plano da jurisdição, aos direitos, liberdades e garantias fundamentais em favor das minorias, quaisquer que sejam, para que tais prerrogativas essenciais não se convertam em fórmula destituída de significação, o que subtrairia o necessário coeficiente de legitimidade jurídico-democrática ao regime político vigente em nosso país. Daí a inteira procedência da observação feita pela eminente doutora Débora Macedo de Prá de Brito Pereira, na petição inicial que subscreveu com brilhante fundamentação na condição de Procuradora-Geral da República em exercício. Disse então a eminente doutora Débora, uma ideia fundamental subjacente à liberdade de expressão é a de que o Estado não pode decidir pelos indivíduos o que cada um pode ou não pode ouvir. Como ressaltou Dworkin, o Estado insulta os seus cidadãos e nega a eles responsabilidade moral quando decreta que não se pode confiar neles para ouvir opiniões que possam persuadi-los a adotar convicções perigosas ou ofensivas. Daí porque o fato de uma ideia ser considerada errada ou mesmo perniciosa pelas autoridades públicas de plantão não é fundamento bastante para justificar que a sua veiculação seja proibida. A liberdade de expressão não protege apenas as ideias aceitas pela maioria, mas também e sobretudo as ideias tidas como absurdas e até perigosas. Trata-se, em suma, de um instituto contra-majoritário que garante o direito daqueles que defendem posições minoritárias, que desagradam ao governo ou que contrariam os valores hegemônicos da sociedade e expressarem suas visões alternativas. Seguido, senhor presidente, trato das plurissignificações do artigo 287 do Código Penal e da necessidade de interpretar esse preceito legal em harmonia com as liberdades fundamentais de reunião, de expressão e de petição. Vê-se que o litígio constitucional instaurado nesta causa é motivado por abordagens hermenêuticas diversas em torno do artigo 287 do Código Penal, precisamente em face do conteúdo polissêmico desse preceito legal, o que é atestado pela existência de provimentos judiciais conflitantes a propósito da questão. Eis que há decisões que reconhecem que o artigo 287 do Código Penal impede a realização
realização de qualquer marcha ou passeata que objetive propor a discussão pública sobre a legalização do uso de drogas ou de substâncias correlatas ou de qualquer outra medida, frustrando-se assim o exercício de liberdades públicas fundamentais, cuja prática tem sido duramente atingida e gravemente obstada por notórias medidas repressivas adotadas pelo Estado e seus agentes em função de pronunciamentos do Poder Judiciário que consideram apologia de fato criminoso as condutas daqueles que organizam, promovem e ou participam de movimentos como o movimento da Marcha da Maconha. De outro lado, registram-se decisões que, proferidas em sentido diametralmente oposto, buscam compatibilizar o artigo 287 do Código Penal com o texto da Constituição, interpretando-o de forma a não inviabilizar o exercício da liberdade de reunião e a prática dos direitos de petição e de livre manifestação do pensamento. Tudo isso torna necessário debater e examinar o significado e o alcance de determinadas liberdades fundamentais, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação do pensamento e também o direito de petição, cujo exercício tem sido inviabilizado pelo poder público sob a equivocada interpretação de que manifestações públicas e pacíficas, como a Marcha da Maconha, configurariam a prática do ilícito tipificado no artigo 287 do Código Penal, que define como uma entidade delituosa a apologia de fato criminoso, não obstante destinadas tais manifestações a veicular ideias, a transmitir opiniões, a formular protestos e a expor reivindicações, com a finalidade de sensibilizar a comunidade e as autoridades governamentais, notadamente os seus legisladores, para a delicada questão da descriminalização, abolício crimes, do uso das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica. Extremamente precisa a esse propósito a referência que o IBCCRIM faz em sua formal intervenção nesta causa à delimitação material do objeto da presente demanda constitucional, especialmente no ponto em que assim se manifesta. Verbes, o objeto desta ADPF não se confunde com o objeto das reuniões ou manifestações que, sob contínua ameaça de repressão do poder público, justificaram a presente medida. A temática jurídica submetida à apreciação desse Supremo Tribunal Federal situa-se em domínios normativos superiores de feição constitucional, mais precisamente no âmbito das liberdades individuais. Estão em pauta os direitos fundamentais de reunião e de manifestação, enquanto projeções da liberdade de expressão em cujo núcleo essencial incluem-se as faculdades de protesto e de reivindicação, pressupostos de uma sociedade livre, aberta e plural. Nessa perspectiva, as manifestações que, sob ilegítima expansão normativa dos limites do artigo 287 do Código Penal, vêm sofrendo censura estatal, poderiam ter por conteúdo matérias reivindicatórias das mais diversas. Por exemplo, a descriminalização do aborto, a descriminalização da eutanásia ou de qualquer outra conduta incriminada sobre a qual a sociedade esteja dividida. Ainda assim, o objeto da ADPF persistiria o mesmo. É preciso que fique claro, a proteção judicial ora postulada não contempla e nem poderia fazê-lo a criação de um espaço público circunstancialmente imune à ação fiscalizatória ordinária do Estado. Menos ainda se propugna que no exercício das liberdades ora reivindicadas, manifestantes possam incorrer em ilicitude de qualquer espécie, como, por exemplo, consumir drogas. O espectro de liberdade que se objetiva ver assegurado é aquele inerente, portanto, adequado e necessário aos direitos fundamentais implicados, sem que daí decorra implícita permissão à prática de conduta que se possa traduzir em violação às normas integradoras do direito em vigor. É por isso, senhor presidente, que adota a Procuradoria-Geral da República, após enfatizar, com apoio em magistério doutrinário, que a liberdade de reunião acha-se submetida a um limite implícito, que é a sua finalidade ilícita, corretamente observa.
verbis. É perfeitamente lícita a defesa pública, é perfeitamente lícita a defesa pública da legalização das drogas, na perspectiva do legítimo exercício da liberdade de expressão. Evidentemente, seja ilícita uma reunião em que as pessoas se encontrassem para consumir drogas ilegais ou para instigar terceiros a usá-las. Não é este o caso de reunião voltada à crítica da legalização penal e de políticas públicas em vigor, em que se defenda a legalização das drogas em geral ou de alguma substância entorpecente em particular. O direito de reunião, senhor presidente, também surge como verdadeira pré-condição necessária à ativa participação dos cidadãos no processo político e no processo de tomada de decisões, notadamente agora em que o sistema constitucional brasileiro confere legitimidade ativa aos cidadãos para a instauração, por iniciativa popular, do processo legislativo, o que habilita o eleitorado a propor ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 14, inciso 3º, e do artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, projetos de lei, objetivando até mesmo a própria abolitio criminis, referente a qualquer conduta hoje penalmente punível. Legítimos, pois, sob perspectiva constitucional, a assembleia, a reunião, a passeata, a marcha ou qualquer outro encontro realizados em espaços públicos com o objetivo de obter apoio para eventual proposta de legalização do uso de drogas, de criticar o modelo penal de repressão e punição ao uso de substâncias entorpecentes, de propor alterações na legislação penal pertinente, de formular concernentes ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, de promover atos de proselitismo em favor das posições sustentadas pelos manifestantes e participantes da reunião, ou, finalmente, de exercer o direito de petição quanto ao próprio objeto motivador da Assembleia, da passeata ou do encontro. Mostra-se relevante salientar agora, senhor presidente, que igualmente existe uma clara relação de instrumentalidade entre a liberdade de reunião e o direito de petição, que também se qualifica como especial prerrogativa de natureza constitucional e de caráter político-jurídico inerente ao próprio exercício da cidadania. Como sabemos, a Declaração Constitucional de Direitos, inscrita no texto de nossa lei fundamental, assegura a todos o direito de petição aos poderes públicos, consagrando em favor das pessoas em geral uma faculdade que tem sido reconhecida ao longo do constitucionalismo brasileiro, desde a Carta Política do Império do Brasil, transitando sem qualquer exceção por todas as constituições republicanas até o vigente ordenamento constitucional, sempre atribuindo aos cidadãos e também à generalidade das pessoas a prerrogativa de apresentar aos órgãos competentes do Estado queixas, reclamações e denúncias de abusos, além de propiciar-lhes a possibilidade de oferecer representação, propondo a adoção de medidas que materializem a sua posição e o seu pensamento a propósito de certa matéria ou tema específico, como sucede, por exemplo, com os que, congregando-se pacificamente em praça pública, propõem ao Poder Legislativo, destinatário precípuo da manifestação popular, a adoção de medidas descriminalizadoras do uso e consumo de drogas em geral e de determinada substância entorpecente em particular. Vale ter presente no ponto a observação de Pontes de Miranda a esse respeito, e eu transcrevo. Falo agora, senhor presidente, sobre a marcha da maconha, como expressão concreta do exercício legítimo, porque fundado na Constituição da República, das liberdades fundamentais de reunião, de manifestação do pensamento e de petição, página 39. É importante destacar, senhor presidente, que, ao contrário do que algumas
pessoas sugerem, a denominada Marcha da Maconha, longe de pretender estimular o consumo de drogas ilícitas, busca, na realidade, expor de maneira organizada e pacífica, apoiada no princípio constitucional do pluralismo político, fundamento estruturante do Estado Democrático de Direito, as ideias, a visão, as concepções, as críticas e as propostas daqueles que participam como organizadores ou como manifestantes desse evento social, amparados pelo exercício concreto dos direitos fundamentais de reunião, de livre manifestação do pensamento e de petição. Nesse contexto, senhor presidente, a questionada e tão reprimida Marcha da Maconha é bem a evidência de como se interconexionam as liberdades constitucionais de reunião, direito meio, e de manifestação do pensamento, direito fim, ou, na expressão de um dos grandes juízes dessa Suprema Corte, Pedro Lessa, direito escopo, além do direito de petição, todos eles igualmente merecedores do amparo do Estado, cujas autoridades, longe de transgredirem tais prerrogativas fundamentais, deveriam, isso sim, protegê-las, revelando tolerância e respeito por aqueles que, congregando-se em espaços públicos, pacificamente, sem armas, apenas pretendem, senhor presidente, valendo-se legitimamente do direito à livre expressão de suas ideias e opiniões, transmitir, mediante concreto exercício do direito de petição, mensagem de abolicionismo penal quanto à vigente incriminação do uso de drogas ilícitas. Cabe rememorar bem por isso, senhor presidente, as observações feitas pelo ilustre advogado e professor Salo de Carvalho, que em precisa exposição indicou as finalidades legítimas perseguidas pelos que participam sob o amparo das liberdades fundamentais de reunião e de manifestação do pensamento dos encontros e eventos promovidos pelos organizadores de referida manifestação pública. Diz o eminente professor Salo de Carvalho, um dos subscritores da petição com que o IBCCRIM interveio neste processo como amicus curiae. Realizada anualmente a partir de 1999 em várias cidades do planeta, a Marcha da Maconha é caracterizada por série de eventos de apoio às políticas antiproibicionistas e de redução de danos, em festividades realizadas no primeiro sábado do mês de maio, considerado o Dia Mundial pela Descriminalização da cannabis, são organizados encontros, passeatas, fóruns de debates, festas, concertos e festivais, idealizada e coordenada por organizações civis e públicas não governamentais. A marcha objetiva a realização de manifestações pacíficas, performances culturais e atos de livre expressão para informação e para discussão de políticas públicas que envolvem a descriminalização da cannabis. Segundo os organizadores, a ideia principal do evento é a promoção de debate sério sobre as políticas públicas que envolvem as drogas, sendo os participantes incentivados a não fazer uso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, especialmente o álcool, durante as manifestações. Constitui-se tanto como um movimento social espontâneo, reivindicatório e de livre exposição do pensamento. No Brasil, na última década, inúmeros coletivos aderiram à marcha, seguindo o movimento global de manifestação contrária às políticas proibicionistas. A Organização Nacional, ao longo dos anos, publicizou amplamente a intenção de debater o tema da criminalização e os efeitos produzidos pela atual política criminal de drogas no Brasil e na América Latina. No ambiente virtual mantido pelos grupos e instituições que representam o movimento, encontra-se a seguinte exposição de motivos, que eu aqui reproduzo. E na Carta de Princípios da Marcha da Maconha no Brasil, os integrantes expressam os objetivos da manifestação. A Marcha da Maconha Brasil é um movimento social, cultural e político cujo objetivo é levantar a proibição hoje vigente em nosso país em relação ao plantio e consumo da cannabis,
tanto para fins medicinais como recreativos. Também é nosso entendimento que o potencial econômico dos produtos feitos de cânhamo deve ser explorado, especialmente quando isso for adequado sob o ponto de vista ambiental. A Marcha da Maconha Brasil diz essa carta de princípios do movimento. Não é um movimento de apologia ou de incentivo ao uso de qualquer droga, que inclui a cannabis. No entanto, partilhamos do entendimento de que a política proibicionista radical, hoje vigente no Brasil e na esmagadora maioria dos países do mundo, é um completo fracasso, que cobra um alto preço em vidas humanas e recursos públicos desperdiçados. A Marcha da Maconha Brasil não tem posição sobre a legalização de qualquer outra substância, além da maconha, a favor ou contra. O nosso objetivo limita-se a promover o debate sobre a planta em questão e demonstrar para a sociedade brasileira a inadequação de sua proibição. E assim vai, não é? Percebe-se da leitura do material de divulgação que a finalidade do movimento é problematizar a política criminal proibicionista. Trata-se, portanto, de um movimento social espontâneo que reivindica a possibilidade, através da livre manifestação do pensamento, da discussão democrática do modelo proibicionista e dos efeitos que produziu em termos de incremento da violência. Ademais, o evento Marcha da Maconha possui nitidamente caráter cultural e artístico, em face da programação de atividades musicais, teatrais e performáticas, além da criação de espaço de debate, com palestras, seminários e exibições de documentários relacionados às políticas públicas ligadas às drogas, lícitas e ilícitas. Note-se que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do artigo 287 do Código Penal é a paz pública. Assim, a conduta, para constituir materialmente delito, deve necessariamente gerar no seio social perturbação. Segundo a doutrina, fazer apologia significa justificar, elogiar, enaltecer, defender. Trata-se da conduta daquele que publicamente enaltece o fato criminoso ou o autor do crime. No caso da Marcha da Maconha, o que se pode perceber, não há qualquer espécie de enaltecimento, defesa ou justificativa do porte para consumo ou do tráfico de drogas ilícitas, que são figuras tipificadas nos artigos tais e tais da vigente lei de drogas. Ao contrário, resta evidente a tentativa de pautar importante e necessário debate das políticas públicas e dos efeitos do proibicionismo. Senhor Presidente, tenho sempre enfatizado nesta Corte que nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liberdade de expressão, mesmo que se objetive, com apoio nesse direito fundamental, expor ideias ou formular propostas que a maioria da coletividade repudia. Pois, nesse tema, guardo a convicção, senhor presidente, de que o pensamento há de ser livre, sempre livre, permanentemente livre, essencialmente livre. Torna-se extremamente importante reconhecer, desde logo, que sob a égide da vigente Constituição, intensificou-se, em face de seu inquestionável sentido de fundamentalidade, a liberdade de manifestação do pensamento. Ninguém desconhece que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão estatal ao pensamento. O regime constitucional vigente no Brasil privilegia, de modo particularmente expressivo, o quadro em que se desenvolvem as liberdades do pensamento. E esta é uma realidade normativa, política e jurídica que não pode ser desconsiderada pelo Supremo Tribunal Federal. A liberdade de expressão representa, dentro desse contexto, uma projeção significativa do direito que a todos assiste, de manifestar, sem qualquer possibilidade de intervenção estatal a priori, as suas convicções, expondo as suas ideias e fazendo veicular as suas mensagens doutrinárias, ainda que impopulares, ainda que contrárias ao pensamento dominante, ainda que representativas de concepções peculiares a grupos minoritários. É preciso reconhecer que a vedação dos comportamentos estatais, quer emanem do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou
do Poder Judiciário, que afetam tão gravemente a livre expressão e comunicação de ideias, significou, é preciso reconhecer que a vedação desses comportamentos significou um notável avanço das relações entre a sociedade civil e o Estado. Nenhum diktat emanado do Estado pode ser aceito ou tolerado na medida em que venha a comprometer o pleno exercício da liberdade de pensamento. A Constituição, ao subtrair da interferência do poder público o processo de comunicação e de livre expressão das ideias, ainda que essas ideias sejam rejeitadas por grupos majoritários, mostrou-se atenta à grave advertência de que o Estado não pode dispor de poder algum sobre a palavra, não pode dispor de poder algum sobre as ideias, não pode dispor o Estado de poder algum sobre os modos de sua manifestação. Impende advertir bem por isso, senhor presidente, e essa Suprema Corte já teve o ensejo de fazê-lo quando do julgamento da DPF 130, de que foi relator o eminente ministro Carlos Brito. Impende advertir, notadamente quando os agentes do poder, atuando de forma incompatível com a Constituição, buscam promover a repressão à liberdade de expressão, vedando o exercício do direito de reunião, meio, e, assim, frustrando de modo injusto e arbitrário a possibilidade de livre exposição de opiniões, é preciso advertir que o Estado não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias, sobre o pensamento e sobre as convicções manifestadas pelos cidadãos. Essa garantia básica da liberdade de expressão do pensamento representa em seu próprio e essencial significado um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática. Nenhuma autoridade, senhor presidente, nenhuma autoridade pode prescrever o que será ortodoxo em política ou em outras questões que envolvam temas de natureza filosófica, jurídica, social, ideológica ou confessional, nem estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição à própria manifestação do pensamento. Isso porque o direito de pensar, de falar e de escrever livremente, sem censura, sem restrições ou sem interferência governamental, representa, as palavras do Justice Hugo Black, que integrou a Suprema Corte dos Estados Unidos da América no período de 37 a 71, representa o mais precioso privilégio dos cidadãos. É certo que esse direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto, pois sofre limitações de natureza ética e de caráter jurídico. É por tal razão que a incitação ao ódio público contra qualquer pessoa, contra qualquer povo, contra qualquer grupo social, não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Cabe relembrar neste ponto a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, cujo artigo 13, parágrafo 5º, exclui do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento, aspas, toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, ao ódio racial, ao ódio religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Tenho por irrecusável, senhor presidente, que a liberdade de manifestação do pensamento, impregnada de essencial transitividade, destina-se a proteger qualquer pessoa cujas opiniões possam, até mesmo, conflitar com as concepções prevalecentes em determinado momento histórico no meio social, impedindo que incida sobre ela, por conta e efeito de suas convicções, qualquer tipo de restrição de índole política ou de natureza jurídica, pois todos hão de ser livres para exprimir ideias, ainda que essas ideias possam insurgir-se ou revelar-se em desconformidade frontal com a linha de pensamento dominante no âmbito da coletividade. Vale relembrar no ponto, senhor presidente, o magistério sempre valioso de Celso Roberto
Augusto Roberto Júnior e Fábio de Almeida Delmanto, cujos comentários, por extremamente relevantes, reproduzo a seguir, notadamente porque esses eminentes autores e ilustres advogados corretamente procedem a uma interpretação do artigo 287 do Código Penal em conformidade com a Constituição e com o que ela estabelece em tema de liberdades fundamentais. Dizem esses ilustres advogados, liberdades públicas, pode ocorrer que a conduta do agente, isso cuidando do artigo 287, pode ocorrer que a conduta do agente esteja amparada por garantias constitucionais, como ocorre com as da liberdade de manifestação do pensamento e de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, havendo um conflito aparente de normas com a proibição prevista do crime deste artigo 287. O que o direito penal pune, evidentemente, são os abusos no exercício dessas liberdades. Dependendo do caso, não haverá antijuridicidade ou ilicitude na conduta daquele que, por exemplo, propugna pela descriminalização do aborto, do porte de droga para uso próprio e da eutanásia. Isto porque defender a descriminalização de certas condutas previstas em lei como crime não é fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Igualmente, não configura o crime deste artigo 287 a conduta daquele que usa camiseta com a estampa da folha da maconha, por ser inócua a caracterizar o crime e por estar abrangida na garantia constitucional da liberdade de manifestação do pensamento. Lembro-me, senhor presidente, quando tive a honra de presidir o Supremo Tribunal Federal no biênio 97-99, que determinada autoridade policial local adotou medidas repressivas contra um determinado conjunto musical que se apresentava então em Brasília. Qual era o número? Planet Hemp. Exatamente. E eles foram expostos a medidas repressivas, porque, segundo a autoridade policial, haveria apologia de fato criminoso pelo fato de a letra de uma das músicas referir-se ao consumo de drogas. Ou seja, esta é uma interferência brutal, quer dizer, no próprio processo de produção intelectual e artística, não é? Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu agora, já me encaminhando para o fim deste voto, e pode ser longo este voto, mas é que é um tema realmente importante e os fundamentos expostos pela douta Procuradoria-Geral da República, pela eminente senhora Vice-Procuradora-Geral da República e pelos ilustres advogados que representam os amici curiae, são fundamentos tão consistentes, tão competentemente desenvolvidos, que se torna, na verdade, um desafio para o juiz apreciá-los e proferir, então, o seu julgamento. Mas, senhor presidente, eu digo o seguinte, neste tópico 9 do meu voto, página 50, e realmente já estou me aproximando do fim. A proposta de legalização do uso de drogas, inclusive da cannabis sativa lineus, o L, ainda que defendida fora de ambientes acadêmicos, em espaços públicos ou privados, é amparada. A proposta de legalização é amparada pelas liberdades constitucionais de reunião, de manifestação do pensamento e de petição. Desejo salientar nesse ponto, senhor presidente, que a mera proposta de descriminalização de determinado ilícito penal, qualquer que ele seja, não se confunde com o ato de incitação à prática desse mesmo delito, nem com o de apologia de fato criminoso. Eis que o debate sobre a abolição penal de determinadas condutas puníveis, esse debate pode e deve ser realizado de forma racional, com respeito entre interlocutores, ainda que a ideia, para a maioria, possa ser eventualmente considerada estranha, extravagante, inaceitável ou até mesmo perigosa. É relevante destacar que já se registraram
no ordenamento positivo brasileiro diversos casos de abolício crimes, cabendo mencionar dentre eles, em tempos mais recentes, a descaracterização típica do crime de adultério, do crime de sedução, do delito de rapto consensual. Impõe-se rememorar aqui fato historicamente expressivo, além de impregnado de inequívoco significado jurídico. Refiro-me a comportamento que era punido como delito pelo Código Penal de 1890, que foi o primeiro Estatuto Penal da República. O primeiro havia sido o Código Criminal do Império, de 1830. Mas o primeiro Estatuto Penal da República foi o Código Penal de 1890, cujo artigo 402 definia como ato passível de repressão penal, pena de 2 a 6 meses de prisão celular. A conduta consistente em, aspas, fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem. Portanto, quer dizer, o perfil repressivo do governo provisório da República, uma vez que foi o Marechal Deodoro quem editou este decreto com força de lei, o primeiro Código Penal da República, de 1890, era notório. Quer dizer, punia-se o ato de fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem. Bom, se prevalecesse, senhor presidente, a lógica autoritária aqui neste voto repudiada, que extrai do artigo 287 do vigente Código Penal, em interpretação absolutamente incompatível com o texto da Constituição, a existência do delito de apologia de fato criminoso, caso esse estivesse tipificado, nele enquadrando o comportamento dos que sustentam publicamente a descriminalização de determinado ato punível, está-se-ia reconhecendo em tal contexto a possibilidade de incriminação dos que pugnaram pela legalização da prática da capoeiragem, ou que nesta vislumbraram manifestação de caráter folclórico ou de índole cultural, como fez em 1972, em declaração pública, Gustavo Campanema, ligado ao governo provisório de Getúlio Vargas, que proclamou textualmente que, aspas, a capoeira é o esporte nacional brasileiro, fecha aspas, o que permitiu retirar, nos anos subsequentes, das páginas da repressão criminal, a atividade de capoeira, pois, como se sabe, a capoeira hoje acha-se vinculada à Confederação Brasileira de Capoeira, entidade reconhecida por quem? Pelo próprio Comitê Olímpico Brasileiro, sendo digno de nota ainda o fato de que a roda de capoeira foi qualificada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 21 de outubro de 2008, como prática integrante do patrimônio cultural do Brasil. No entanto, a proposta de abolício crimes converteria os proponentes em autores do delito de apologia de fato delituoso. Enfatizo, senhor presidente, que jamais se cogitou quanto aos autores dessa ou de outras propostas, as propostas que redundaram na supressão dos delitos de adultério, de sedução, de rapto consensual, em tempos mais recentes, jamais se cogitou quanto aos autores de tais propostas, não importante se formuladas na esfera da sociedade civil ou no âmbito do Congresso Nacional, e que objetivavam a descriminalização, dentre outros desses delitos, que tivessem eles, os autores, os proponentes, os idealizadores, cometido o delito tipificado no artigo 287 do Código Penal, o que, se ocorrido, constituiria com toda a vênia um rematado absurdo. Há que se reconhecer ainda, senhor presidente, no que se refere à pretendida descriminalização do uso de drogas, inclusive da maconha, que essa tese é sustentada publicamente por diversas entidades, tais como a Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, presidida pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que em artigo publicado no Valor Econômico, a guerra contra as drogas, em 18 de janeiro de 2011, e após o
observar que a guerra contra as drogas é uma guerra perdida, impondo-se por isso mesmo uma ruptura de paradigma na análise e enfrentamento dessa questão, teceu as seguintes observações. E eu transcrevo aqui essas observações do ex-presidente e eminente sociólogo e ilustre professor da Universidade de São Paulo, a sua posição a respeito desse tema. E, obviamente, não estava ele nem está a fazer apologia de fato criminoso, mas exercendo com absoluta liberdade o direito de expressar o seu pensamento a respeito de matéria que envolve e que torna necessária a participação do Estado, uma vez que isso afeta a própria formulação de uma política nacional em matéria de drogas. É um direito que cada um de nós tem. Nós, cidadãos da República, de um país livre, de uma sociedade fundada e estruturada em bases democráticas, temos esse direito que não nos pode ser retirado por agentes do Estado ou por órgãos da repressão penal. É um direito que tem fundamento constitucional, que tem estatura constitucional legitimado pela própria Assembleia Nacional Constituinte. Digo eu, senhor presidente, e cabe registrar finalmente que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, instituição vinculada à Organização dos Estados Americanos, OEA, por sua relatoria especial para a liberdade de expressão, já manifestou grave preocupação, externada no informe anual de 2008, motivado pela existência de decisões judiciais que proibiram, em maio daquele ano, em maio de 2008, no Brasil, a realização de manifestações públicas que buscavam propor modificações na legislação penal em vigor. Assim, havendo se pronunciado a respeito, a relatoria dessa comissão adota a Procuradoria-Geral da República. E a douta Procuradoria-Geral, então, no item 50 de sua petição inicial, faz a seguinte, reproduz o seguinte fragmento. O escritório do relator especial recebeu informação a propósito da adoção de medidas judiciais em maio de 2008 em 9 cidades brasileiras diferentes, proibindo a realização de demonstrações públicas que visavam a promover modificações no direito penal em vigor. Essas decisões foram justificadas por autoridades judiciais com base no argumento de que as demonstrações públicas, constituiriam supostamente apologia ou instigação de atividade criminosa. O escritório do relator especial recorda que, exceto no caso de formas de expressão que nos termos do artigo 13, parágrafo 15 da Convenção Americana, claramente constituam propaganda de guerra ou apologia ao ódio nacional, racial, etc. e tal, marchas de cidadãos pacíficos em áreas públicas são demonstrações protegidas pelo direito à liberdade de expressão. Concluo meu voto, senhor presidente. A liberdade de expressão, considerada em seu mais abrangente significado, traduz ela própria o fundamento que nos permite formular ideias e transmiti-las com o intuito de provocar a reflexão em torno de temas que podem revelar-se impregnados de elevado interesse social. As ideias, senhor presidente, já o disse no início do meu voto, podem ser fecundas, podem ser libertadoras, transformadoras ou até mesmo subversivas, provocando mudanças, superando imobilismos e rompendo paradigmas até então estabelecidos nas formações sociais. É por isso que se impõe construir espaços de liberdade, em tudo compatíveis com o sentido democrático que anima nossas instituições políticas, jurídicas e sociais, para que o pensamento jamais seja reprimido. E o que se mostra fundamental, para que as ideias possam florescer sem indevidas restrições, em um ambiente de plena tolerância que, longe de sufocar opiniões divergentes, legitime a instauração do dissenso
e viabilize, pelo conteúdo argumentativo do discurso, fundado em convicções divergentes, a concretização de um dos valores essenciais à configuração do Estado democrático de direito, o respeito ao pluralismo político. A livre circulação de ideias, portanto, representa um signo inerente às formações democráticas que convivem com a diversidade. Vale dizer, com pensamentos antagônicos, que se contrapõem em permanente movimento dialético, que se contrapõem, nesse permanente movimento dialético, a padrões, a convicções e a opiniões que exprimem, em um dado momento histórico-cultural, o mainstream, ou seja, a corrente dominante em determinada sociedade. É por isso que a defesa, em espaços públicos, tanto quanto em espaços privados, da legalização das drogas, ou de qualquer proposta abolicionista, de abolício crimes, de qualquer tipo penal, longe de significar um ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso, representa, na realidade, a prática legítima do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião, sendo irrelevante, para efeito da proteção constitucional de tais prerrogativas jurídicas, a maior ou a menor receptividade social da proposta submetida por seus autores e adeptos ao exame e à consideração da própria coletividade. Sendo assim, senhor presidente, tendo em consideração as razões expostas e garantindo a todas as pessoas o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, tais como assegurados pela Constituição da República, julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para dar ao artigo 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição, aspas, de forma a excluir, é exatamente a proposta da douta Procuradoria-Geral da República, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Eminente relator, julga procedente a ação para dar interpretação conforme artigo 287 do Código Penal, nos termos em que Sua Excelência acaba de enunciar. Ministro Luiz Fux.